Olá pessoal, meu nome é Fabíola Cunha e hoje nós vamos falar sobre a política da prudência nas normas contábeis. É um estudo de 2025, está intitulado de The Politics of Prudence in Accounting Standards. Esse estudo ele é de autoria minha e do Homero Giorgio. E esse estudo ele vai analisar um conceito fundamental, como a prudência, e como ela foi removida e depois reinserida na estrutura conceitual do IASB. Nós vamos explorar os motivos, os atores envolvidos e o que isso revela sobre a política na regulamentação contábil. Contextualizando, na revisão mais recente da estrutura conceitual das normas contábeis, notou-se um debate político desencadeado entre IASB e FASB, pois optaram por eliminar a prudência, o princípio, pois era inconsistente com o princípio neutralidade. O que seria esse princípio prudência e qual é o sentido do princípio neutralidade? A prudência é uma reação cautelosa à incerteza. Ela exige mais evidências para boas notícias do que para mais. Já o princípio da neutralidade, ele prega que a informação contábil deve ser livre de viés. Esses dois conceitos eles entraram em conflito quando o IASB e o FASB decidiram remover a prudência em 2010, alegando essa incompatibilidade com a neutralidade. Mas essa decisão, ela não passou em branco. Ela se tornou o centro de uma disputa política pública envolvendo investidores, reguladores e o próprio IASB. O estudo ele analisa justamente como e por que isso aconteceu, pois houve um embate às divisões. De um lado, nós temos investidores de longo prazo e a União Europeia, defendendo que a contabilidade ela deve ser um espelho neutro, e do outro lado, a IASB analistas, que viu a contabilidade como uma ferramenta de governança que deve incorporar a cautela. E aqui nós temos três interpretações de prudência na contabilidade conceitual, que seria a prudência como vem à frente, que ela representa uma simetria ideal, que ela usa o discernimento para estimativas mais realistas, a prudência como uma cautela excessiva, que ela traz uma simetria excessiva, que ela pode utilizar o do conceito para manipular resultados, tanto subavaliar ativas sistematicamente e criar reservas ocultas, distorcendo a realidade econômica, ou seja, fraude. E a prudência redundante, que seria a simetria zero, que é justamente o que a IASB e a FASB considera desnecessária e redundante, com base no conceito de neutralidade. E com isso, nós trazemos o seguinte problema de pesquisa, que é como e por que a prudência foi removida e restaurada na estrutura conceitual. E para responder esse problema de pesquisa, nós trouxemos as seguintes questões. A primeira questão é como e por que a prudência é removida e restaurada na estrutura conceitual. A segunda questão é como se constitui a política em torno da prudência. A terceira questão é quem está envolvido e quais são as suas preocupações. E a quarta é o que este debate nos diz sobre a prudência e sobre o desenvolvimento dos princípios das normas contábeis. E nossa fundamentação teórica ela é embasada na visão da teoria de ator-rede, que nessa teoria ela sai de uma política centrada apenas em interesses humanos e ideológicos para uma política centrada em coisas e assuntos de preocupação. Tá? Ela nos ajuda a entender que documentos, pareceres e regulamentos também são atores, que influenciam o debate, eles não são neutros. Neste caso, nós utilizamos o parecer de bombas, discursos e cartas-respostas que tiveram um papel central. Sobre a nossa metodologia, o estudo usou uma abordagem qualitativa robusta com análise documental de 751 documentos, entrevistas com membros do IASB e investidores e observações de eventos. O período analisado ele foi de 2010 a 2018 e também foi utilizado-se uma triangulação de métodos. Na análise documental, tivemos 751 documentos, incluindo documentos de due process do IASB, 473 cartas-respostas de constituintes, pareceres jurídicos, documentos do Parlamento Europeu e do Reino Unido, e também artigos de imprensa financeira. Nas entrevistas, fizemos 9 entrevistas semi-estruturadas, realizadas com 7 membros de uma coalizão de investidores de longo prazo e 2 funcionários do IASB. E nas observações, tivemos observações de 8 eventos onde a prudência foi debatida, incluindo reuniões do IASB, uma audiência de Parlamento Europeu e uma palestra do ICAE. Como justificativa desse trabalho, a gente traz a questão da remoção e a reintrodução da prudência. Ela não foi um resultado de intervenção de atores poderosos, mas sim uma reviravolta na história da financialização da contabilidade. E como lacuna tem esse entendimento da política de definição de normas é limitado a interesses e ideologias.
Partindo para a nossa análise de resultados, nós encontramos 4 momentos políticos da prudência. O primeiro momento foi o início de debate de 2010 a 2012, que foi em 2010 a remoção da palavra prudência, e também nesse processo nós encontramos críticas em audiências no parlamento do Reino Unido e artigos de imprensa falando sobre o assunto. No segundo momento, em 2013, que foi a intensificação e a legalidade, que é quando o debate ele ganha um contorno jurídico, questionando-se sobre a legitimidade do IASB no Parlamento Europeu. E em terceiro momento, entre 2013 e 2016, nós encontramos ali o due process do IASB, onde o IASB é forçado a reconsiderar. E houve uma pressão financeira e política tentando fazer com que o IASB tivesse essa reconsideração. E o nosso quarto momento, entre 2016 e 2018, que é a reinserção ambígua. Uma reinserção da prudência como cautela, rejeição da simetria e uma comunicação para fechar o debate. Entrando no papel performático de documentos da rede, nós identificamos 4 documentos, que seria o parecer Bombas, que foi o autor de Jorge Bombas. O ano foi em 2013 e ele argumenta que a FRS viola a lei societária. O segundo foi o discurso de Hogwarts, que é Hans Hogwarts, do IASB. Em 2012, ele argumenta que a prudência ideal ainda está nas IFRS, mas a palavra foi removida para evitar essa questão do viés entre a palavra neutralidade. E tem o regulamento da União Europeia de 258 de 2014, que foi do Parlamento Europeu. Tá? Ele traz uma pressão material e política direta sobre o IASB. E, para finalizar, as cartas-respostas ao Exposure Draft, que entram vários constituintes, principalmente no período de 2015, que são mais de 170 cartas que discutem prudência, argumentando técnicas políticas e legais. Na análise quantitativa das cartas-respostas ao Exposure Draft, nós identificamos entre os grupos de constituintes investidores, preparadores, firmas de contabilidade, reguladores e acadêmicos, no total de 235 cartas, em que 75% dessas cartas elas discutiam a prudência, 77% das cartas elas eram a favor da restituição e 60% das cartas tinham a preferência por uma simetria ideal. Entre os principais nós encontramos os investidores, eles têm um grande posicionamento, também encontramos os acadêmicos e os reguladores. Partindo agora para os nossos resultados, 3 achados se destacam, que seria a politização da prudência, a atuação jurídica e a reinserção em 2018, onde, na politização da prudência, a remoção foi ligada a preocupações mais amplas, como tendência à finalização através do valor justo. Na atuação jurídica, nós temos um parecer jurídico de Bombas de 2013, que é onde os investidores questionou a legalidade das IFRS, alegando violação do quesito legal de visão verdadeira e justa. E a reinserção em 2018, que foi quando o IASB reintroduziu a prudência como prudência cautelosa, para contrariar o viés de otimismo gerencial, mas também rejeitou essa simetria ideal como característica qualitativa geral, numa tentativa de suprimir o debate antipolítico. Este slide sintetiza como documentos e atores, humanos e não humanos, moldaram o debate sobre a prudência, que inicialmente a discussão era técnica, neutralidade versus assimetria, mas com o tempo ganhou contornos legais, especialmente sobre a conformidade com o princípio da visão verdadeira e justa. Do lado dos autores humanos, tivemos o IASB, investidores, reguladores e parlamentares, mas os verdadeiros atores surpresas foram os documentos. O parecer Bombas, que questionou a legalidade das IFRS, o regulamento da União Europeia, que exerceu pressão material, e as cartas-respostas, que amplificaram as preocupações. Juntos, esses elementos eles transformaram a prudência de um conceito técnico em uma questão política e jurídica, forçando a sua reinserção na estrutura conceitual. Isso nos mostra que a regulação contábil não é feita apenas por pessoas, mas também por papéis e documentos, normas e leis que performam e direcionam o debate. Em conclusão, este estudo ele demonstra que a reinserção da prudência não foi um simples ajuste técnico, mas o resultado de um complexo processo político. Tá? A teoria Torrede ela revela como esses documentos transformam o debate de uma questão contábil em uma disputa sobre legalidade, governança e a qualidade da informação financeira. A vitória não foi de um grupo de interesse, mas de uma rede híbrida que contestou a narrativa técnica do IASB.
E o caso da prudência, ela nos ensina que a regulação contábil é um campo dinâmico e que a política ela está sempre presente na contabilidade. E assim, o estudo visa contribuir para a nossa compreensão da importância da natureza política dos conceitos e normas contábeis. E como pesquisa futura, a análise ela sugere que a tensão entre política e antipolítica pode abrir novos objetos de desacordos para estudo. E assim concluímos a nossa apresentação. Obrigada pelo tempo, pessoal. Tchau!